Sou Francisco Luiz de França, filho de Pedro Luiz de França, de Luísa Vieira de França. Meus pais não eram políticos, né? Minha mãe se tornou prestista porque podemos observar, né? Ela, como mulher e saudosa com a esposa do Prestes, que foi transportada para a Alemanha, para a Gestapo, né? Grávida. E a minha mãe, como mulher também, e achando que isso era injusto que o Getúlio fez, ela era antigetulista e prestista. Então, mas meu pai era completamente isento de política. Eu, funcionário do Serviço Nacional de Malária, naquela época, setor do Rio Grande do Norte, né? E ali, com o início da Segunda Guerra Mundial, 1939, né? Então começaram as dificuldades, né? Com transporte com navios de mercadoria, de sal, e tudo isso foi difícil. E no serviço de malária, houve, então, eu fui fiquei entrosado, né, com o pessoal do partido que já existia no serviço de malária, né? Existia uma base, né, de partido, e eu, como simpatizante, participava já, inclusive, de tarefas. Veio as eleições para 1945, e com a anistia política, o fim da guerra, e a anistia no dia 22 de abril de 1945, daí para cá, as coisas foram melhorando, e o povo foi ficando muito mais ativo e entusiasta, né, para lutar pelas liberdades, pela reivindicação, movimento sindical. Então começaram a surgir as greves, né, de vários setores sindicais. E nós, como funcionários de malária, existia o Serviço de Malária, Nacional de Malária, e o serviço que trabalhávamos com o trabalho de endemias rurais, e nós combatíamos o serviço, a malária, e existia uma outra organização também federal que combatia a febre amarela, e que era mais privilegiada do que nós. Então, quando eles recebiam roupas, o uniforme completo para trabalhar, nós tínhamos que comprar, e era exigido usar tudo como mandava o figurino. Então era roupa da mesma cor, usar capacete, aqueles capacetes que engenheiro usa, e botinas, e tudo envernizadas. E se fossem encontrados assim, com a roupa diferente, ou sem engraxar as botinas, eram perseguidos, como nós éramos também proibidos, era proibido de fumar. Então fizemos um abaixo-assinado reivindicando que nos fornecesse também uniforme, todo aquele equipamento para trabalhar. O uniforme, o capacete e sapatos, tudo isso. E quando nós fizemos esse memorial, encaminhamos para o Ministério da Saúde, nessa época era o Ministério de Educação e Saúde. E depois foi desmembrado como Ministério da Saúde, Ministério da Educação, mas naquela época era o Ministério da Educação e Saúde. E então o ministro era o Clemente Mariani. Esse senhor era um latifundiário, era um usineiro da Bahia, Clemente Mariani. Aquela usina Maracangalha, e o Caíme fez aquela música, eu vou para Maracangalha, eu vou convidar a Nádia, eu vou, né? Então ele era o proprietário daquela usina. E quando tomaram conhecimento da nossa reivindicação, nós começamos a ser perseguidos no movimento, dentro do Serviço de Malária.
era o diretor do setor do Rio Grande do Norte, o doutor Antônio Melo de Siqueira. E esse cidadão começou a nos perseguir. Quando o partido veio para a legalidade, com anistia política, e houve, assim, muito entusiasmo, o partido na rua, passeatas, comícios, tudo isso. Em 1945 elegeu deputados federais, o partido tinha uma bancada de 15 deputados federais. O Prestes foi eleito o senador mais votado no Brasil, foi o Luiz Carlos Prestes, né? Ex-oficial do Exército. E até o diretor do nosso serviço, o senhor Antônio Melo de Siqueira, ficou também simpático a esse movimento. E, recém-casado, o primeiro filho que nasceu, ele queria pôr o nome de Luiz Carlos Prestes. E, por um protesto da família, da esposa, ele não pôs o nome completo de Luiz Carlos Prestes, né? mas pôs de Luiz Carlos. Mas quando veio, depois que terminou o mandato desse, ainda não tem terminado, né? Se aproximaram as eleições de 1950, e começou aquela perseguição, e o partido, começaram a perseguição para caçar o registro do partido, mandato dos deputados, e durante todo aquele período, foi um período em que nós estávamos, o partido legal, e participando de todas as campanhas que apareciam, e com aquela perseguição, nós então entramos começamos a ser perseguidos porque estávamos reivindicando as nossas reivindicações através de um abaixo-assinado. Quando tomaram conhecimento desse documento, começaram a nos perseguir. Então nós fizemos outro abaixo-assinado de protesto, protestando contra as perseguições. Aí veio nossas demissões. Até aí, fomos chamados para a sede do partido e éramos obrigados a apresentar nova documentação. Então tinha que ter a folha corrida da polícia para continuar. E abdicar do partido. Então, na delegacia já havia uma folha lá para que cada um que fosse tirar a folha corrida da polícia se abdicasse do Partido Comunista, então assinaria ali aquela folha, abdicando, e receberia uma identidade sem constar que era comunista. E nós chegamos na sede do partido e fomos consultados para fazer esse depoimento, né? E a primeira pessoa que o doutor Siqueira procurou foi a mim. Perguntou se eu já tinha ido tirar a folha corrida da polícia. Eu disse que não. Ele disse, então suba e vai tirar. Eu disse que não iria. Ele aí perguntou por quê. Eu disse que porque quando eu fui admitido no serviço da saúde, forneci todos os documentos que eles exigiram. E não havia cometido nenhum crime até então seria necessário tirar novos documentos. Então, como eu não fui tirar outro documento com essa minha atitude, ele disse, então, o senhor não pode mais continuar no serviço. Vá no xarifado, pode entregar todo o material do serviço e a carteira de identidade, que era uma carteira fornecida por eles, está demitido. Ele aí tinha vários companheiros assim, sentados na mesma fila, ele foi fazendo a mesma coisa, aquele que se recusava, ele ia demitido. Nesse dele, demitiu nós. Da nossa turma, eu era de uma turma que nós estávamos fazendo, medindo as casas do interior para pulverização com inseticida, tá? Com DDT, contra a malária, né?
E da minha turma foram demitidos quase todos, né? Era quase que 5 ou 6 foram demitidos todos, mais outros de outras turmas. Então começamos na clandestinidade. Aí o partido, quando nós fomos demitidos, fizemos um movimento interno lá da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, levando as famílias, filhos, em sinal de protesto, porque tinha por essa demissão injusta, né? Mas isso foi bom porque movimentamos muita gente em função disso, mas ninguém foi readmitido a partir daí, né? E aí eu fui para o sul do país, com mais 2 companheiros demitidos também do serviço, entregar aquele memorial que ele é abaixo-assinado, com outra cópia, né? Para entregar no Congresso, ser lido no Congresso, e ser encaminhado ao Ministro da Educação e Saúde naquela época. E formamos essa comissão, eu fui para o Rio de Janeiro. Aí lá, nessa época, o Rio, o Distrito Federal era no Rio de Janeiro, né? Era o Congresso, não tinha vida ainda em Brasília, era no Rio. E ali fui procurar os deputados, o deputado Café Filho, que era do Rio Grande do Norte, depois ele foi até presidente da República, né? Ele concorreu a uma chapa como vice, e com o suicídio do Getúlio, ele assumiu, né? E ele não se recusou a apresentar o nosso documento. Mas o deputado Pedro Pomar, que era nosso, militante nosso e deputado, apresentou. Daí do Rio, eu fui para São Paulo. Aí em São Paulo fui trabalhar na Pirelli, fábrica de pneu. Trabalhei na Pirelli, trabalhei na Firestone também, de fabricação de pneu. E da Pirelli passei da experiência, aí já fui integrado ao sindicato da fábrica, né? E também há uma associação recreativa que tinha na Pirelli, eu também fiquei como membro dessa associação recreativa. Mas, nesse período, surgiu uma luta, com uns meses, né? Surgiu uma luta por aumento de salário. E nesse movimento por aumento de salário, eu que já estava militando numa base do partido na Pirelli, foi reorganizamos a base do partido, eu era o dirigente político da base, da Pirelli, e para participar também daquela luta por aumento de salário que havia sido aprovada numa Assembleia Sindical, nós começamos a fazer um trabalho também pelo partido. Aí concluímos de fazer um jornalzinho mimeografado, reivindicando também os nossos direitos ali da Pirelli, né? O jornal chamava-se O Buticão. E esse jornal eu distribuí na estação de trabalho lá, em cada bolsa que tinha no vestiário, eu pus um jornalzinho. E alguém foi fumar nesse local lá, encontrou os jornaizinhos e me denunciou na direção da Pirelli. Aí no dia seguinte eu fui convidado a ir à sessão de demissão, naquela época, né? Não era recursos humanos naquela época, né? Ainda. Aí eu estava demitido. Perguntei por quê, disseram que porque era político. Então eu quero conversar com a diretoria da IFARP. Não, dessa porta para lá você não pode passar. Está demitido, está aqui seus documentos, está em sua indenização e pronto. Aí eu parti para a outra, né? Aí comecei a fazer trabalho lá de pichamento e pintura nos muros e bandeirolas pela reivindicação dos trabalhadores e fui preso. Então, eu saí em Santo André, Débora de Santo André, trabalhando na Pirelli, que era no bairro Capoava, em Santo André. Aí eu comecei a ser preso. Fui preso pela primeira vez, fiquei 17 dias preso. Então, não fui espancado, né? Apenas interrogado.
mas com 17 dias fui solto. Aí, quando fui com 15 dias, fui preso novamente. Então, fui preso 3 vezes, assim, de 15 em 15 dias, né? E a terceira prisão, eu fui preso porque, quando eu já estava dormindo, às 6 horas da manhã, a polícia invadiu, uma pessoa que estava dormindo, e fui preso, porque nesse dia era aniversário de um líder tecelão, chamado Constantino Castelhano, e numa greve que ocorreu lá em 1919, numa greve nessa fábrica, né, ele foi assassinado. E os companheiros dele ficaram o dia todo com ele no caixão percorrendo da cidade. Aí fechou o comércio, eles passaram na frente na casa da prefeitura, na casa do juiz, com aquele caixão, foram enterrar o castelhano, o operário, à noite. E todos os anos o partido fazia uma romaria ao cemitério e leva flores. E nesse dia, era o dia do aniversário da morte do Constantino, nós estávamos distribuindo folheto, propaganda na rua, e por isso fui preso na véspera, né? A gente ia lá no domingo, parece, e já na véspera fui preso para não ocorrer essa romaria ao túmulo do Constantino. Aí foi a terceira prisão em Santo André. Com essas prisões, o advogado nosso, Rio Branco Paranhos, advertiu o partido que eu estava sendo perseguido ali e estava recorrendo prisão preventiva, processo, né? Seria bom que eu me tirassem dali. Aí no dia 20 de outubro de 1949, numa reunião com a direção do partido de São Paulo, né? Então me mandaram para luta clandestina. Eu fui para o interior de São Paulo, fui para a cidade de Araçatuba, Alta Noroeste. Então lá fui dirigir um comitê de zona, chamava naquela época comitê de zona, com jurisdição da cidade de Evaiandava até a cidade de Andradina, né? Na linha da Noroeste. A Noroeste é uma linha de trem que ela sai dali de Jundiaí e vai até o Paraguai, né? E aí eu fui para lá. Depois desse período, eu fiquei. Houve um movimento de poceiros numa reserva do latifundiário Almeida Prado, era o latifundiário de São Paulo, do estado de São Paulo, no cultivo de café, e lá havia uns poceiros, chamavam Linha 9 de Abril. Era de Guararape para lá, eram uns 65 quilômetros mais ou menos. E existia um simpatizante do partido lá desse movimento, lá nessa greba, né, do Almeida Prado. E por intermédio de um médico que era um companheiro nosso, esses camponeses de lá vinham sempre à cidade e informavam como estava ocorrendo aquilo lá. Então, o partido me enviou para a linha 9 de Abril para organizar os camponeses para não assinarem o contrato, porque o Almeida Prado ia mandar lá o capataz dele com contratos para que eles assinassem. Eles ali plantavam algodão, mandioca, feijão, milho e colhiam, tudo era deles. Eles nem eram poceiros, nem eram meieiros, nem arrendatários, eram poceiros só. E muitos deles eram nordestinos, de vários estados do Nordeste. E alguns eram simpatizantes do partido, tínhamos que haviam participado daquela luta lá na Paraíba, com a morte de João Pessoa, né, que era governador do estado naquela época, né? Houve um movimento da cidade, um município de Princesa, tinha uns deles que tinham participado daquilo lá, né? Estavam lá na linha 9 de Abril. Então, organizei lá uma base do partido
com esses pulseiros, e agora organizei uma comissão para protestarem no dia que fosse lá o capataz com os documentos, os contratos para que eles assinassem, que eles não assinassem os contratos. Porque eles estavam ali há muito tempo e tinham tudo aquilo ali. O que eles vendiam era deles, né? E que, a partir daí, das indicações que tinham desses contratos, das obrigações a cumprir, como eles nem saberiam como iriam ficar. E que era melhor não assinarem. E esse protesto foi válido. Então mandaram lá o tal de Jogo Gordo, né? Era o capataz do latifundiário Almeida Prata, um monte de contratos, né? E os camponeses foram para lá, todos juntos, né? Com enxada, foice, facão, e tiraram, o nosso pessoal tirou fotografia, mandou para o jornal Terra Livre, que circulava naquela época, o jornal dos camponeses, editado de São Paulo, com o título de Terra Livre, né? Então o Terra Livre publicou depois uma reportagem muito bonita, muito boa, né? Noticiando aquele acontecimento. Todo o pessoal protestando. E ninguém assinou. Então o Jogo Gordo foi embora com os contratos de volta. Mas, a partir daí, eles mandaram um batalhão da polícia de Bauru, que se instalou lá, e efetuaram várias prisões. Lá tinha uma escola, a professora não recebia dinheiro de ninguém, era filha de uma família de japonês, e o pai dela foi preso, o japonês, o pai dela, e prenderam mais outras pessoas, efetuaram as 6 prisões lá desse dia, né? E levaram para Guararapes. Aí foi um batalhão de Bauru se instalar lá, armaram barracas lá, dessa gleba, né? E começaram a perseguir as pessoas lá. E eu fiquei lá sem poder sair, porque eu estava lá na casa de um companheiro, mas a polícia lá só tinha um ônibus, né? Chamado de jardineira, né? Esse ônibus, ele ia para Guararapes, ele circulava, era só ir e voltava, né? E ninguém tinha como sair de outra maneira de lá, né? Eram 65 quilômetros de lá para Guararapes. Então organizamos uma comissão de camponeses para ir falar com o delegado para soltar os presos que estavam lá, né? Então puseram uns 40 camponeses no caminhão. Aí eu digo, é com esse que eu vou. Então eu com aquela roupa de camponês lá, aquele um chapéu velho, roupa de camponês, e eu subi do caminhão, e tinha um tira de lá que foi da mulher, junto com o motorista. Mas quem subiu do caminhão estava ali todos como camponeses também. E foi, assim fomos, né? Aí eu combinei com o companheiro, quando nós entrássemos em Guararapes, assim, umas 2 quadras antes da delegacia, ele batesse na cabine do caminhão, para o caminhão parar, eu desceria por trás e ia embora, né? Aí eles iam, eu não podia ir para a delegacia, falar com o delegado, para soltar os presos, né? Eu era clandestino ali, não era camponês nem nada, né? Eu seria descoberto, seria preso, seria difícil. Mais difícil ser solto, né? Aí daí eu fui embora para Araçatuba, e eles ficaram por lá, mas não conseguiram soltar preso nenhum, né? E continuou essa luta por lá, e eles começaram a me perseguir também, a polícia, né? Porque os camponeses, sendo interrogados, né, na prisão, diziam que tinha uma pessoa que era de fora, era nordestino, e eles então deram o nome de, parece que era de Zé, parece, né? Um nome de guerra assim, parece que de Zé Pernambuco. Eu estava sendo processado lá, assim, um processo clandestino, né? Sem saber quem era eu, realmente, né? Do ponto de vista social, político, né? Só por esse tipo de informação. De lá eu saí, né? Aí foi para
transferido para Ourinhos. Aí fui para Ourinhos e depois vim buscar minha família em Araçatuba, levei para Ourinhos também. Depois que eu estava em Ourinhos, houve novamente prisões em Ourinhos, não comigo, né, mas o secretário veio ao Brasil, o secretário de Estado, né, e quando eu vi esse secretário de Estado, o partido protestava pela presença dele, né, aqui no Brasil, e havia passeatas, protestos, panfletagem, prisões nossas, né? Eu não fui preso, mas outros foram, muita gente foi presa por causa dessas. Era Dinan Chesson, esse secretário que veio, secretário de Estado naquela época, né? Era Dinan Chesson. Então, a gente fazia aquela propaganda, Dinan Chesson, go home, né? Que Dinan Chesson fora Dinan Chesson, Dinan Chesson, go home. Então, e depois eu fui transferido de Ourinhos, fui para o Nordeste, aí o partido me mandou para o Nordeste. Fui para o Nordeste e minha família ficou em São Paulo. E eu fui para o Nordeste para compor um secretariado do Nordeste, com sede no Recife. Nós já tínhamos 4 pessoas que iam compor esse secretariado. O secretariado ia ser composto por 5 membros, né? E eu compus o 5º membro, né? Ficamos. Esse secretariado do Nordeste ficou ali, porque quando fosse dirigentes do partido, do Comitê Central, para dar assistência ao partido na Bahia, Pernambuco, João Pessoa, Natal, Fortaleza, por aí, então, em vez de ele ficar fazendo essa via crucis em cada cidade para transmitir as tarefas que vinham do Comitê Central, ele reunia com esse secretariado do Nordeste no Recife, na nossa participação, né? E nós então transmitiríamos, né, aquela discussão para os estados dali em torno, e ele, o que vinha do Comitê Central, seguiria já para Belém, Manaus, né? E nós ficávamos por ali. Então, éramos utilizados para reunir, ir com Alagoas, para as bases do partido que tinha ali em Pernambuco, ia para João Pessoa, Natal, tudo isso, né? E eu e mais 4 companheiros, né, que participavam desse secretário do Nordeste. E depois, com mais uns tempos, né, foi se aproximando o 4º Congresso do partido, e para a participação do 4º Congresso, tinha alguns estados que não tinham comitê ainda organizado. Então, foi desfeito o secretariado do Nordeste e o pessoal nosso foi distribuído. Eu fui mandado para Maceió, para Alagoas, para organizar o partido para participar do 4º Congresso, que seria em 1954, né, do 4º Congresso. Mas, antes de ir para lá, quando estava ainda no Recife, o partido organizou um curso, uma sede, alugou uma sede e estava transmitindo cursos de capacitação política. Curso de 21 dias, curso de 31 dias, curso de 7 dias, curso de capacitação política. E eu participei desses cursos também e mandei, para participar desse curso, eu mandei 2 alunos de Natal, mandei aluno da Paraíba e mandei aluno de Alagoas. De Alagoas, mandei um casal de Tecelão, né, de Alagoas, para participar do curso. Mas, com o passar do tempo, a sede desse curso caiu na mão da polícia. E a polícia prendeu alguns desses alunos. E esses alunos, esse casal de companheiros que eu mandei, de Alagoas, né, eles me denunciaram, né? Disseram que tinha sido eu que tinha mandado eles para lá, tudo isso.
Mas eles não sabiam do meu nome próprio, sabia assim, nome de guerra. Nem sei o que eu era lá, José, o Joaquim, o que eu era, né? Eu sei que, aí como eles não sabiam o meu nome, nem onde morava, aí a polícia pôs ele da viatura da polícia, esse casal de tecelões, e começou a circular. Circulavam da cidade do Recife, circulavam da cidade de Maceió, para ver se eles me localizavam por ali, entre os transeuntes que passeavam por ali. E nessa época eu já tinha vindo morar em Alagoas para organizar o 4º Congresso, e com esse problema das perseguições, eu fui para o Congresso, né, representando o partido lá em Alagoas, mas não voltei mais, né, não podia voltar porque eu estava sendo procurado pela polícia. Aí eu fui processado, né? Fui pedir prisão preventiva. Então, nesse vai e vem, né? Nesse vai e vem, aí eu já tinha saído de lá, não podia mais voltar, e de lá eu fui trabalhar novamente, estava clandestino, né? E depois eu fui mandado para Recife. Fui mandado para a Bahia, primeiro, depois da Bahia, em 1958, eu fui mandado para a Bahia, e da Bahia, eu fiquei da Bahia, no Comitê Estadual da Bahia, muito tempo, né? E depois eu fui transferido para o Recife. E no Recife, eu fui dessa vez, fui processado, com prisão preventiva, tudo isso, e eu tive uma atuação no Recife, uma atuação que eu considero muito boa, porque eu como uma pessoa que nunca tinha sido preso ali, né, eu fui utilizado para... O pessoal comprava carro no meu nome, podia, e tudo isso ia funcionando. E eu, nesses processos que eu fui, então veio o 6º Congresso, quando eu estava na Bahia, foi realizado o 5º Congresso. Aí eu era um dos membros do Comitê Estadual da Bahia, naquela época, né? E fui ao 5º Congresso como delegado. Eu e Aristeu Nogueira Campos, que era o secretário político do partido naquela época lá no Estado, e eu secretário da organização. Aí eu fui enviado para o 5º Congresso. O 5º Congresso foi realizado na Guanabara. O governador da Guanabara era o jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda já estava melhorando, ele foi da UJC, antes, quando eu era jovem, quando era estudante, da Juventude Comunista, depois ficou formado em jornalista, casado, tudo isso, e diretor de jornal, e ficou reacionário, governador da Guanabara. Depois as coisas foram mudando, né? E já havia assim, do ponto de vista nacional e também internacional, já um lampejo de democracia, né? Um lampejo de democracia, de sair da clandestinidade. Então, o partido, o 5º Congresso do partido foi realizado no escritório de um dos advogados de Presta, Dr. Letelba Rodrigues de Brito. Então, as sessões ordinárias do Congresso eram realizadas na sala do escritório desse advogado, Dr. Letelba. Durante o dia, a gente ia almoçar, participava das reuniões, ia almoçar do restaurante, voltava para lá, para a segunda parte, segunda sessão, de tarde, e assim realizamos o Congresso, os 3 dias, né, até o domingo, e o encerramento do Congresso foi da ABI.
da ABI do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Imprensa. O encerramento foi lá. Depois depois desse trabalho, né, eu da Bahia, aí voltei para a Bahia, né, eu e o outro. De lá foi que eu fui transferido para o Recife. E no Recife houve novamente, aí no Recife começaram a correr prisões e eu estava sendo processado no Recife, em Pernambuco, né, com prisão preventiva. Estava o Irineu Ferreira, que estava o Jaime Miranda, um jornalista que tinha ido, que era de Alagoas, estava no Recife. Esse jornalista estava sendo processado também. Nesse mesmo processo, eu estava incluso, né? Também. Mas, aí eu fui, eu saí. Aí veio, em 1966, né? O Congresso, o 6º Congresso foi realizado novamente, na clandestinidade. Aí não teve mais o beneplácito do Carlos Lacerda, não. Nesse tempo, aí foi natureza mesmo, foi clandestino, né? Não preciso revelar onde foi realizado, tu precisa, né? Foi na clandestinidade, no 6º Congresso eu participei, o Prestes participou, e dali, depois, eu tive que no fim do Congresso eu voltei para vida clandestina novamente, continuei, né? E fiquei assim, sem ter para onde ir, né? Eu não podia ir para o Nordeste, porque estava com prisão preventiva por lá, processado, né? E eu fiquei ainda vários meses no Rio de Janeiro, na casa de meus parentes, né? No Rio, sem ter, aguardando uma oportunidade para ser convidado para outra tarefa. Até que surgiu aqui no Paraná. Aqui tinha havido as prisões, ocorrido as prisões. O presidente do partido aqui era o Aparecido Moralejo, né? Que estava aqui naquela época, né? E como a situação, houve papel de Puricatu, a luta de Puricatu, né? Também, estava meio quente as coisas naquela época aqui, né? Então, Puricatu, naquele período que eu estive por São Paulo, era a linha 9 de Abril, Puricatu. E depois, aqui, eu estava em São Paulo, né? Aí botaram o Rio para o Paraná. Aí eu cheguei aqui em 1968, aqui no Paraná. Cheguei aqui, tinha uma greve de estudantes aqui, né? Greve de estudante universitário. E como eu vim para aqui, não tinha muito apoio ainda de ficar, porque tinha ocorrido prisões aqui também. Tinha ocorrido prisões, tinha gente preso aqui no AU, né? Tinha gente preso, comunista, e o pessoal estava meio assustado assim com o partido aqui por causa disso, né? Foi meio difícil eu ficar por aqui, mas fiquei, né? Fiquei por aqui. Fiquei e com a tarefa de reorganizar, reestruturar o partido, que tinha sido desorganizado com as prisões. Eu fiquei com essa tarefa, né? De organizar o comitê estadual, municipal, as organizações de base, por aí. Eu fiquei com essa tarefa e, da medida do possível, né? Eu cumpri, né? Talvez nem tão bem como seria necessário, mas, na medida do possível, eu cumpri minha tarefa, minha missão, né? Cumpri minha missão até 1975. Em 1975, as coisas esquentaram por aqui e por lá, e foi ocasião. E prenderam um camarada no Rio, que já tinha passado por aqui da assistência, né? Por aqui, por Santa Catarina, e por lá, ele, com medo de morrer, né? Das ameaças da prisão,
ele denunciou o partido daqui e o de Santa Catarina. Aí eu entrei no embrulho aqui e o de Santa Catarina também lá, porque ele tinha passado por aqui e tido para lá, né? E começaram a prender gente aqui também, em Santa Catarina e aqui. E no dia 20 de setembro de 1975, foi a minha vez. Mas antes disso já estavam prendendo outros. Em Paranaguá afetaram prisão, parece que a partir do dia 12, parece, de setembro, já estavam prendendo gente em Paranaguá, já estavam prendendo aqui em Curitiba, não é? Estudante, professor, operário, não só os comunistas, mas também os simpatizantes que, às vezes, como o MDB ainda não era o partido, era uma organização, era MDB, não era PMDB ainda, era MDB. E tinha muitos que estavam muitos comunistas encostados no MDB, né? Foram presos também. E assim, quando chegou a minha vez, no dia 20 de setembro de 1975, chegou a minha vez. Fui preso na calada da noite, mais ou menos umas 10 horas da noite, cercaram minha residência e rodearam pelo quintal também. E eu com minha filha, uma filha grávida, queria uma neta com 2 anos, abraçada com minhas pernas, e minha esposa chorando, e eles me levaram. Quando cheguei da viatura que estava lá na frente, um deles não tinha o capuz que eles usavam para pôr na cabeça dos presos, né? Para não saber onde estavam. Aí ele enrolou uma jaqueta da minha cabeça, né? Que é para não saber para onde eu estava indo, né? E fui parar no DOI-CODE. Ali, nessa época, ali onde está o Shopping Curitiba, né? Ali, onde é por trás onde é o Shopping Curitiba, tinha um quartel do Exército, né? E eles transformaram aquele ali em oblíquos de madeira para prender os presos políticos ali, na clandestinidade, né? Então, vários oblíquos assim pequenos de madeira, né? Ali, né? E fizeram e levavam na clandestinidade. Aquela rua que passa por ali que sai da Rui Barbosa, é Doutor Pedrosa, né? Que sobe assim, né? Era Doutor Pedrosa. E naquela rua tinha aquela clínica que chamavam a clínica, né? E eu fui para ali. Outros eram transferidos para outros quartéis. Aí na Rui Barbosa tinha um quartel ainda, aí uns foram para esse quartel da Rui Barbosa, acho que outros foram para o Buqueiro, ficaram por aí. E eu fiquei no DOI-CODE ali, né? Fiquei ali 20 dias clandestino, a família não sabia onde estava, era incomunicável, né? E ali sendo torturado, interrogado e torturado, né? Ali dentro. Então, quando eu cheguei ali, às 10 da noite, fui interrogada pelo um militar que estava preparado para isso, e as perguntas que ele fez, eu não podia responder, né, o que ele queria saber. Então, como ele não pôde ser informado do que eles queriam, aí mandaram eu tirar roupa, sapato e tudo, fiquei pelado como nasci, né? Aí me levaram lá para o banheiro. Levaram no banheiro, pelado, mas no banheiro estava forrado já para me esperar, era a minha recepção, né? Então, para a minha recepção ali daquele banheiro, eles espalharam pedra britada, né? Dessa que usa para concreto armado, parece que era número 3 ou número 4, né? Bem agudas. E eu descalço. Aí me empurraram ali para dentro, né? Para começar
a andar por ali, em cima daquelas britas, pedras britadas, né? E ia cortando meus pés, e sangrando. E um deles, um dos tiras, com uma mangueira d'água aqui, depois do mês de setembro, passou por aqui uma frente fria, e estava muito frio a água da mangueira. E essa mangueira, ele jogava direcionada no meu rosto, nos meus ouvidos, no corpo todo assim, frio, à noite, né? Noite fria, e eu ali, passeando por cima daquelas pedras britadas. De vez em quando um me empurrava, e eu me desequilibrava ali em cima, né? E depois de muito passeio ali, daí me trouxeram. E na porta do banheiro eles tinham pendurado. Era um banheiro que não era nada moderno, né? Era improvisado. E que eles penduraram as cordas na porta desse banheiro, né? E eu fui amarrado pelos braços e suspensos, né? E fiquei pendurado na porta do banheiro, balançando assim. Eu só tocava assim com um dedão do pé no chão, né? E ali balançando. E uma lâmpada, acho que tinha talvez uns 500 volts, né? Bem assim perto do meu rosto, né? Acesa perto do meu rosto. E, bem quente, né? E um som ligado, né? Bem pertinho da minha cabeça, né? Tocando aquela música de Bilu Bilu Teteia, é uma música só para dançar, que os jovens daquela época dançavam muito aquela música, Bilu Bilu Teteia. Ela é igual a Eguinha Potocó, que agora há pouco tempo, até bem pouco tempo, a juventude usava para dançar, né? Só música, né? Eguinha Potocó. É daquele tipo, né? Essa música. Então, essa Bilu Bilu Teteia era no último volume, que era para ver se eu ficava louco escutando aquilo, né? E aquilo bem perto dos meus ouvidos, uma lâmpada acesa em cima do meu rosto, forte, né? E a Bilu Bilu Teteia cantando, assim, eu não estava nem dançando, porque eu já tinha saído de cima das pedras. Quando eu estava dançando em cima das pedras até era bom, mas só não tinha cavaleira, né? Mas ali, pendurado naquela corda, sem poder dançar, dançando de uma maneira diferente, só pendurado, não era nada agradável, né? E os tiras, tinha dois tiras bem cumpridor de dever, né? Batendo nas minhas nádegas com sarrafo, e eu batia e dava um soco, dava assim, que chama de telefone, né? No ouvido assim, que ela estava no ouvido, né? E eu ali pendurado. A certa altura, eu sofri uma crise de taquicardia, né? E com aquela crise de taquicardia, eu gritei, aí eles soltaram as cordas, eu caí. Aí chegou um cidadão dizendo que era médico, não sei se é, com água e 3 comprimidos, né? Eu tomava. Eu bebi a água e tomei os comprimidos, ele auscultou, então ele trouxe um aparelho, talvez até fosse médico, né? Auscultou, aí disse que eu estava bem, né? Se ele disse para eles que eu estava bem, quer dizer que eles podiam continuar com aquela festa, né? Com aquela sessão, porque eu não ia morrer do coração ali, né? Com aquilo que o cara disse para eles. Aí eu não subi mais nas cordas, né? Eles me levantaram e me puseram um capuz, aí eu fui. Puseram um capuz, era um capuz de plástico, né? E com uma marabota aqui para apertar o pescoço. E do jeito que estava pelado, eu fui. Aí me levaram para uma outra salinha dali da onde a gente estava, né? Eu não sabia onde era nada ali. O rosto coberto com o capuz, né? Aí eu fui para lá e lá eles improvisaram um pau de arara. Como é que chama? E esse negócio que ele põe pendurado, a memória está falhando. O joelho? Não. O que eles fazem com preso? Penduram os caras pela mão, pelos pés. Não é pau de arara que chama ali. É um cavalete.
com dois cavaletes ocupando o canto de cima e me amarraram ali, né, naquele teco, né, e continuou as interrogações. O mesmo que estava lá quando eu cheguei estava ali sentado me interrogando. Ali já era umas 11 horas da noite quando eu fui para lá, porque de manhã ele falou que hora foi que nós chegamos ali, né. Ali eu pendurado, né, no pau de arara, e eles com eletrochoque, né, nas partes mais sensíveis do corpo, né, também na língua, nos lábios, na orelha e nos órgãos genitais. Encostava aquele eletrochoque, né, e começava, no começo eu não pulava, mas quando eu não pulava, ele já aumentava lá o volume, aí já tinha que estremecer, né. Mas a uma certa altura, já quase de manhã, né, aquele cano rolou e eu caí. Caí e um deles subiu da minha barriga. Ao lado de onde eu caí, tinha um balde de água suja. Então, eles fazem, depois que eu caí, né, fiquei sentado ali, eles de vez em quando, eles pegavam a minha cabeça e enfiavam davam um mergulho no balde d'água, né, sujo. Eles diziam que era para refrescar a minha memória e responder as perguntas que eles faziam, né, de acordo com como eles queriam. Então, de vez em quando, eles enfiavam a minha cabeça ali para refrescar. Quando foi a uma certa altura da madrugada, da manhã, né, o que estava me interrogando, ele olhou o relógio e disse: olha, você é muito teimoso. Faz 5 horas que nós estamos aqui. Você começou essa sessão, faz 5 horas. São 5 horas da manhã. Você podia ter morrido. Ele disse: com sua teimosia, você devia ter morrido. Você foi muito teimoso. Aí me levantaram e levaram, não vi, estava com a coisa na cabeça, né? Me levaram, aí abriram uma porta, puseram no bico daquele de madeira que eles fizeram lá. Aí lá, quando eu entrei para lá, tiraram o capuz, né? Aí já tinha um cara deitado lá. Mas eu que, para humilhar e para dizer que eu era um elemento perigoso, com 53 anos, né? Pau de arara, né? Franzino, sendo espancado, e ainda para não fugir de certo, né? Aí eu fui algembado, tinha um ferro na parede, né, na altura assim de 60 centímetros, tinha um ferro engravado, e com a corrente, né? Aí eu fui algembado naquele ferro, com um braço naquele ferro, né, o outro solto. E tinha lá um colchão de capim. Mas como eu tinha apanhado muito das nádegas, né, eu não podia me sentar, doía, eu não podia sentar. E não podia deitar, porque estava pendurado, né? Aqui eu vou o braço pendurado na parede, não podia me deitar num colchão. Aí eu ficava de cócoras, né? Com o braço assim e de cócoras. Né? Aí o dia amanheceu, aí trouxeram aquele café, e aí eu fiquei ali, aí só tiraram meu braço dali para interrogatório. Aí eu me enterrando ali de dentro, aí eu ia ao interrogatório, né? Ali mesmo, não, naquela. Ali lá ia as perguntas e o eletrochoque estava lá, né? De novo, choque elétrico, né? E aí a gente vinha para ser cariado, vinha gente para fazer a cariação comigo, e depois voltava para lá, né? Continuava lá. Teve uma noite lá, pior do que as demais. Tinha lá um dos tiros que tomava conta da gente, ficava ali fora. Tinha lá um rapazinho que ele disse para mim que ele era soldado da polícia, que tinha ocorrido um movimento no interior
e ele tinha sido, não sei se ele matou alguém, não sei, contou a história dele e botaram ele para ali. Então, quando foi, né, nessa noite desse rapaz, eles disseram para mim que eu ia ser transferido para São Paulo. Isso era um problema psíquico que estava fazendo comigo. Né? Eles aí, você vai ser transferido para São Paulo. Daqui às 3 da madrugada, vai chegar a viatura para te buscar. Então você tem que fique sobre aviso, vai ser transferido. Aí ali, né? Com pouco aquele quem batia era aquele que veio dizer que era soldado do interior. Ele batia, dizia, não durma porque a viatura está chegando. Até de manhã isso aí. Não pude dar um cochilo. Porque assim de 10 minutos mais ou menos, o cara chegava e batia e dizia que a viatura tá chegando, não dorme, ele está chegando. E você vai para São Paulo. E quando o dia amanheceu, clareou. Aí a viatura não chegou, nem falaram mais da viatura. Era um problema psíquico, né? Para não dormir, passei a noite naquele martírio, né? Além de estar preso, torturado ali dentro, ainda mais esse problema. Aí fiquei 20 dias assim, sem a família saber onde eu estava. Não sabia se estava viva de novo. Depois que eu vim saber como eles passaram. E aqueles interrogatórios, né? Interrogatórios com choque elétrico, tudo isso. Depois dos 20 dias, e não tomava banho, nem nada. Tudo flagelado ali dentro, né? E aquela comida ruim de lá. E xingamento. Eles diziam para mim, um problema psíquico, eles diziam, olha, ninguém sabe onde é que você está. Então, qualquer noite dessas, nós te tiramos daqui, pomos no avião, e quando a gente passar por cima do Pantanal, lá do Mato Grosso, solta você. Solta você lá embaixo. E ninguém vai saber quem fez isso. Então também, vamos dizer, que soltamos você e o carro te atropelou na rua. Você sem lenço e sem documento, quem vai te conhecer? Tudo esse tipo de coisa é um problema psíquico, né? Ele pegava um revólver sem bala, né? Para mim, eu disse que era sem bala, porque ele apertava o dedo e não me matou, né? Era sem bala. Eles pegavam o revólver, né? Dizia, olha para mim. Eles apontavam o revólver na minha testa. Apontavam o revólver. Olha, o que você quiser dizer, se despedir da sua mãe, se despedir da sua mulher, dos seus filhos, vai dizendo, viu? E com o revólver apontado na minha cabeça, olha, vai dizendo. Vai dizendo. E que você vai desaparecer do mapa. Aquela lorota safada de tira, né? E eu, em vez de olhar para eles, né, do revólver, eu baixava a cabeça, né? Eu baixava a cabeça olhando para baixo. E ele com o revólver assim. Aí ele dizia, 1, 2, 3, quando ele dizia 3, ele apertava o dedo, só instalava, né? Não tinha bala. Aí, foi o revólver lá em cima da mesa. Esse tipo de coisa era feito sempre comigo. Não só as pancadas, né? Como também esse tipo de psíquico, né? Quer dizer, é uma tortura física, tortura física, psíquica e moral, porque depois que eu fui para o DOPS, né? Foi para o DOPS, não adianta eu dizer. Então, fim dos 20 dias, me botaram para o DOPS. Para o DOPS. Transferido para lá. Aí me mandaram tomar banho, mandaram cortar o cabelo, né? E durante esse período todo eu não tomava banho nem nada. Aí eu fiquei mais bonitinho, né? Aí fiquei lá. Mas lá continuaram outro tipo de interrogatório. Tudo aquilo que foi recolhido lá no DOPS, né? Naquelas papeletas deles, eles queriam transformar aquilo
numa prisão legal, que a prisão tinha sido clandestina, eles queriam transformar aquilo numa prisão legal. Então eles tinham que, para ser uma prisão legal, tem que ter o mandado de prisão do juiz, né? A prisão tem que ser a partir das 6 horas da manhã, não pode ser de noite, não pode invadir a casa, né? E como tudo isso ocorreu, então eles queriam fazer outro depoimento lá na DOPS, né? Um depoimento legal. Aí tinha lá um tira, uma escrivã, datilografando, né? E eles fazendo as mesmas perguntas e outras mais, né? Eles perguntavam para a gente, e eles tinham aquela papelão da DOPS lá, né? Mas eles queriam confirmar aquilo. Então o delegado que foi mandado para me interrogar era como era o nome dele? Daquele segundo tubo do Capão da Imbuia, que veio de lá para cá, tem o nome dele. Ele foi contemplado, ele morreu, né? Ele foi contemplado com o nome dele naquele tubo. Aí o delegado Amazor Prestes para me interrogar, e eu tive que dar outro depoimento, né? Mas quando eu comecei a fazer esse depoimento com ele, muita coisa ocorreu e que eu não disse, né? Eu fiz um interrogatório meio light, né? Naquela época, né? Não havia nenhuma necessidade de eu falar o que havia feito, dizer o que eles queriam. Então não disse, né? E quando foi com uns dias, foram presas outras pessoas, e foi preso um camarada que tinha aqui, o Newton Cândido, né? Que eles demoraram a prender o Newton. E quando o Newton foi preso, o Newton estava aqui, ele tinha sido enviado para cá pelo Comitê Central, da seção de organização. E ele dava assistência ao partido por aqui, e ele sabia das coisas que eu fazia, né? O que eu já tinha feito antes, a reunião onde eu tinha ido. E ele aí abriu o bico, né? Disse tudo o que sabia a meu respeito. Aí o negócio se complicou para mim, né? Porque eles rasgaram tudo aquilo, disseram que tinham queimado, que iam fazer tudo de novo, né? E quando foi no dia 28 de outubro, né? Eu na DOPS, o delegado titular da DOPS era o doutor Osias Agauer, e eu tinha chegado, tinha me tiraram da cela e puseram lá, dessa salinha eu devia ser interrogado, né? E o Osias vinha vindo para cá, vinha pelos corredores da DOPS. Ele aí veio me xingando de todo o nome safado que ele aprendeu por aí, ele veio me xingando, né? E era dia 28 de outubro. Eu tinha sido funcionário público, federal. Ele era funcionário estadual, também. E o dia 28 de outubro é um dia do funcionário público, né? 28 de outubro. Aí eu fiquei em pé na porta. Quando ele foi chegando na porta, eu estirei a mão assim e disse: bom dia, doutor. Parabéns pelo transcurso do dia do funcionário público. Eu também fui funcionário público, o senhor ainda é, né? Eu estou parabenizando o senhor. Aí ele olhou, ele tomou um susto, né? Olhou para mim assim. Ele disse, muito obrigado. Ele veio me xingando, né? Mas com essa tática que eu fiz, né? Ele olhou para mim assim, muito obrigado. Mas tinha um tira de cor escura, alto, que eu não sabia, não tinha visto ele por aí. Estava sentado numa cadeira assim.
na mesma sala, ele ia acompanhar o meu interrogatório. Aí ele disse, então, parabenize doutor fulano, que está aqui nos visitando, né? Vai assistir o seu depoimento. Parabenize o doutor fulano. Não disse nem sim nem não. Aí fiquei calado. Para quê? O negócio era com ele, que ele estava me xingando, e aí eu sabia que ele era funcionário público também, aí fiz isso de gatice, né? Mas de gatice. Ele não gostou, mas não podia dizer que não, né? Aí agradeceu. Muito obrigado. Aí, quando eu passo esse estágio aí da chegada dele, né? Eu fui para a cadeira onde ia ser interrogado. Aí veio o café para mim nesse dia. Já não deixaram eu tomar café sentado, eu tive que tomar café em pé, né? Ele aí disse, para mim e para o Mazor e o cara que estava lá, o outro tira, que eu era um elemento, além de perigoso, queria enganar a polícia, que já tinha feito um depoimento para o doutor Amazor, e o doutor Amazor teve na minha conversa, ele disse comigo, o doutor Amazor foi na conversa dele e estava tudo anotado aí, só mentira. E agora que nós estamos sabendo das verdades, né, ele vai ser interrogado de novo. E se ele não balance muito, não vamos mandar ele de volta lá para o DOI-CODE, lá do estado dele. Aí começou aquelas ameaças, né? Ele aí começou a dizer, ele dizia, esse camarada aí vem a tortura moral, que eu te falei agora, né? Esse tipo. Ele disse, ele é perigoso, mas é tão hábil, que nos fins de semana, ele dizia para a família, para a esposa dele, que ia para reuniões do partido, no fim de semana. Mas querem saber para onde ele ia? Ele ia para a praia. Ele ia para a praia. Ele tem casa na praia e tem mulher. Ele ia com outra mulher para a praia. E essa família dele não sabe. Essa é tortura moral. Né? Como é que safado ele vai dizer uma coisa dessa, né? Que eu nunca fiz isso mesmo, né? E a minha família bem sabe, a minha esposa, tudo isso, mas o povo não sabe, né? O povo pensa que de fato isso era exato, né? Estava correto. E não. É um tipo de tortura moral, né? Para me abater ainda mais, eu ia fazer outro interrogatório, né? Aí tive que fazer, era mais pergunta besta, tudo aquilo que eu já tinha feito, eu tinha participado de reunião com gente do Comitê Central, uma tarefa que eu tinha no Comitê Central, ele sabia, ele disse, e eu fui. Aí, daí para frente, eu fui mais torturado ainda. Né? Tinha lá um rapazinho, que era filho do companheiro nosso, que era jovem, eles prenderam ele também, porque o pai dele estava perseguido, ele não tinha encontrado o pai dele, levaram ele. E aí eu fui acarinhado com esse rapaz, ele me levou para ser acarinhado com esse rapaz, e o rapaz, eu tinha que confirmar que o rapaz era comunista, tudo isso, neguei tudo novamente, na presença do Ozia mesmo. Então, tudo isso eu fui obrigado a fazer, porque eu não estava lá para informar o que os companheiros tinham feito. Né? Nem tudo que eu fiz eu podia dizer. Né? Alguma coisa eles já sabiam, porque eles jogam para cima do dirigente. Aquilo que a gente faz, teve gente de Paranaguá que como eu disse que tinha chegado aqui em 68, né? E teve gente de Paranaguá, preso, político, que disse que desde 64, 65,
que eu estava andando por Paranaguá, convidando eles para entrar no partido. Coisa que, quando, em 64, eu estava no Recife. Quando ocorreu o golpe militar, eu estava no Recife. Então, eu não tinha nada a ver com o que ocorreu em Paranaguá, em 64, 65. Eu cheguei aqui em 68. Tudo isso ocorria. E a polícia queria que eu confirmasse isso, esse tipo de coisa. Então, era um tipo de interrogatórios desnecessários, né? Porque a gente sofria por determinadas coisas, né? Mas sofria por outras que não tinha acontecido. Né? E por fraqueza de alguns companheiros, eles diziam isso. Mas tudo passou. Eu fiquei lá da DOPS. Depois me transferiram para o quartel da polícia, né? Me transferiram para o quartel da polícia. Mas mesmo assim, eu que fui preso em setembro, até dezembro de 75, ainda ia tira do DOI-CODE me interrogar lá no quartel da polícia. Pediu licença para me liberar, para ele levar lá para a sala lá, para me interrogar. Por causa dessas coisas que diziam antes, né? Depois do meu depoimento, né? Então eles queriam que eu confirmasse, aí me levavam até lá, deixaram me levar. Primeiro eles iam no AU, me tiravam para uma sala para me interrogar, o pessoal do DOI-CODE. Quando eu fui transferido para lá, para o quartel da polícia, eles me levavam para uma sala lá do quartel para me interrogar. Já em dezembro, eu tinha sido preso em setembro, 3 meses depois. E ocorria isso comigo. Então, esse problema é um problema muito sério, né? E aí depois quando eu fui, com 2 anos depois, durante um certo período, eles começaram a me liberar. O diretor do AU me dava uma licença para eu sair. Eu trabalhava de vendedor, né? Antes, fui trabalhar de vendedor. Então, eu saía eu ia para casa na sexta-feira de noite, né? Eu ia para casa, às 6 horas, e trabalhava com vendas, né? Não, era na segunda-feira, segunda, terça e quarta. E trabalhava com vendas, e depois eu vinha para o AU para me recolher, né? E eles mandaram um DOP tira da DOP para me seguir na rua. Um desses dias que eu saí com portaria, quando eu cheguei em casa, com pouco os tiros do DOP chegaram e me prenderam de novo. Aí minha esposa foi junto. Levaram eu e minha esposa na mesma viatura, levaram para a delegacia, né? A DOPS era ali da Rio Negrão nesse tempo, né? Levaram para lá e nós ficamos lá. Aí chamaram meu advogado, minha família chamou meu advogado, e o advogado foi lá conversar com o Ozia, né? E daí me mandaram me recolher. Aí o Ozia mandou me recolher novamente lá no AU, pelos tiros, né? Mas tudo isso eles fizeram. E depois eu fui condenado a 4 anos de prisão. E fui recolhido, né? E fui beneficiado com condicional, 50% de desconto. Aí me libertaram, né? Com 2 anos de cadeia. Aí, depois, livre, eu fui trabalhar com vendas, né? Eu tenho trabalhado com vendas, trabalhei 10 anos aí com vendas, né? Vendedor. E eles me acompanhavam, tinha os tiras da DOPS, que eu chegava no balcão de um cliente, como pouco chegava o cara da DOPS, querendo comprar alguma coisa, né? Olhar para mim, olhar para ele sabia que ele não dizia nada lá. Né? Aí, bom, eu sabia que eles estavam me seguindo, estavam acompanhando. E assim
continuei. Aí depois veio anistia e legalidade, e eu continuei no partido. Né? Aí eu fui diretor dos dirigentes do comitê municipal daqui de Curitiba, depois disso, né? E comecei a fazer trabalho por aí, participar de. Eu montei um time de futebol, montei 2 times de futebol. Um time de futebol de campo, né? Sideral Futebol Clube, e montei um time chamado O Partidão, como fosse um martelo aqui na frente, amarela, dourada, né? E calção branco e camisa vermelha, e o nome O Partidão. O Partidão era para disputar o futebol de areia, daquelas canchas que tem ali ao lado esquerdo de quem vai para Paranaguá, né? Então, o time, o Federal era para futebol de campo, eu viajava para tudo quanto é canto aí com esse time, fomos para Paranaguá, fomos para agora que é sábado 2 vezes, fomos para Verê, lá perto da Argentina, né? Com esse time, levando até familiares nossos também, para assistir o jogo, levava toda essa turma. E jogava futebol de areia, né? Ali também. Jogamos até com o time da polícia, lá, com esse time, né? Futebol de areia. E assim continuamos. Aí eu fui para o movimento de moradores, né? Fui para as associações de moradores, fui diretor de associação daqui da Vila Alves, tive uma organização metropolitana, né? Eu fui dos diretores dessa associação metropolitana, participei do Congresso Nacional da CONAN, realizado no Rio, né? Com delegados de todos os estados, né? Do movimento das associações de moradores. Eu fui para o Rio, ficamos 3 dias no Rio, hospedado no campo pequeno, né? De futebol, no Rio, no Maracanãzinho. Ia para os congressos da Associação de Moradores, congresso estadual, lá em Foz do Iguaçu, né? Participava lá de sexta até domingo. E o meu trabalho, assim, o movimento da Associação de Moradores, foi durante muito tempo, né? Da Associação de Moradores. Aí fui no Conselho de Saúde local aqui, um dos diretores do Conselho da Saúde aqui, participando das conferências de saúde, dos congressos de saúde aqui. E depois veio, parece que foi em 1995, parece, a organização do Tortura Nunca Mais. Aí ingressei no Tortura Nunca Mais também, né? Fiquei no Tortura Nunca Mais até agora. A organização que não só se destina a defender os presos e perseguidos políticos, mas é uma organização que é filiada ao Comitê Estadual dos Direitos Humanos, né? do Paraná. Então, qualquer problema que ocorrer contra a sociedade, seja político ou não, então nós defendemos as minorias nacionais, ciganos, os lésbicos, os gays, tudo isso. Foi prejudicada. Há uma injustiça com alguém, então o Grupo Tortura Nunca Mais está ali para defender. Fizemos passeata aqui da Santos Andrade até Boca Maldita, quando mataram aquele jovem negro que era funcionário do Guaíra, né? Trabalhava na iluminação do Teatro Guaíra, né? O Carlinhos. Mataram
extra-regs, aqueles partidários da Gestapo, mataram ele aí do lado da ordem, né? E que era negro. Vamos passear aí com bandeiras, tudo isso, com bandeirolas, de forma que o nosso movimento aqui, no Grupo Tortura do Cavais, o movimento é um movimento nacional, porque existem outros grupos, né? Os países da Argentina, do Uruguai e do Chile, que sofreram também golpe militar. Lá tem o grupo Clamor, esse grupo Clamor, ele funciona naqueles 3 países e tem livro já publicado, tudo isso, e defende o que nós defendemos aqui, né? O nosso é nacional, o Grupo Tortura do Cavais, o Clamor é internacional. E já agora, recentemente, foi localizado um jovem que os pais dele tinham sido presos e a mãe dele estava grávida e a mãe dele até hoje está sumida, ninguém sabe. Está entre aqueles desaparecidos. E esse jovem foi criado por um oficial do Exército e foi localizado agora há poucos dias, dentro da televisão, isso aí, não sei se você viu, não? Passou essa semana na televisão. Ele disse ele mesmo disse que foi maltratado, era maltratado pelos padrastos, né? Ele queria sair, ele chegou até a desconfiar de não ser filho deles, e que um certo dia ele fez uma interrogação bem séria à madrasta dele, e ela confirmou que ele era adotado. Ele aí foi tentar pesquisar o problema dele mesmo, e estava entre os perseguidos, né? Os jovens perseguidos, porque eles prendiam e os militares sem filho, né? Eles davam filho do preso político, que a mãe estava presa, que ganhou neném, e elas subiam por aí. De forma que essa nossa luta é uma luta muito séria, né? E justa, né? Porque o crime político é um crime que enquanto não é pago esse crime, enquanto não é, ele não prescreve, a dívida política não prescreve, é uma dívida que foi praticada, seja qual for o presidente da República da época, e os demais também são devedores, precisam pagar a dívida que devem. Portanto, os arquivos públicos que estão, os arquivos que estão feitos dessa época, né, que não foram abertos ainda. Eu até esperava que o presidente Lula, eleito, que foi até preso político também, mas só foi 40 dias, né, e preso como líder sindical, não como comunista. Eu pensei que com a prisão do Lula, isso seria resolvido, né? Seria aberto esses arquivos. Alguns deles já foram queimados, tentaram queimar por aí, e isso é de direito da família brasileira, de quem teve preso político, de ter, pelo menos, aquele desejo de saber o que foi que aconteceu com ele e de sepultá-lo com o túmulo do cemitério ou o túmulo da família, onde estão os demais. E até agora não foram abertos esses livros. Na Revolução Francesa ocorreu isso, parece que no mundo, pela primeira vez, essa recusa de abrir os processos políticos ocorreu na França, com a Revolução Francesa, já naquela época. E tem um artigo escrito por uma moça que escreveu que estudou da Unicep. É um jornalzinho da Unicep. Eu dei uma entrevista da Unicep também, uma entrevista no jornal de lá e da emissora de rádio de lá. E a Juliana Mota escreveu sobre o problema dos arquivos públicos, né? E cita até isso. Eu posso até te dar um exemplar desse jornalzinho, você pode dar uma lida nisso, né? Então, uma das reivindicações do Grupo Tortura do Cavais é a abertura desses arquivos.
Por que não abre? Então, tem presos que foram, que participaram da guerrilha nas margens do Rio Araguaia, no estado do Pará, e morreram lá e foram sepultados em valas comuns na margem do Rio Araguaia, e ninguém sabe onde eles estão. Seus familiares também não sabem. Então, esse é um dos problemas que ocorre conosco, né? E que é um protesto que todos nós, como presos políticos, fazemos esse protesto para que isso que não demore muito, né? Seja esse qual seja o presidente da República, né? E que abdique dessas atitudes drásticas e esdrúxulas, né? De esconder uma verdade. Eu escutei ainda há poucos dias um comentário de um jornalista numa emissora de rádio, onde ele fez um comentário muito infeliz sobre esse problema dos presos políticos. Que é preciso acabar, dizendo ele, é preciso acabar com essa política de caça às bruxas, caça às bruxas, que o que passou, passou. O que passou, passou. Quem foi utilizado que foi, quem não foi, e vamos acabar com isso. Quer dizer, vamos dar, estuda, é jornalista, ocorreu não só aqui no Brasil esse problema, ocorreu em outros países, ainda continua ocorrendo aquele mundo árabe também. Esse continente latino-americano é um continente que tem sido vítima de golpes militares, um atrás do outro, né? E agora, porque nós estamos num país que ocorreu o golpe militar, nós estamos gozando uma democracia que eu ainda digo de uma democracia consentida, ainda não é uma democracia plena. Democracia plena faz reforma agrária, dá terra para quem a trabalha, né? A terra é para quem a trabalha, não é para o latifundiário explorar, né, os camponeses, né? E eles perseguem o movimento dos sem terra, é um movimento legal. Por que é que ele existe? Há um porquê das coisas, né? Esse porquê, até as crianças, quando começam a falar, ele pergunta muito aos pais, por que isso, por que aquilo? E nós adultos também perguntamos o porquê das coisas, né? Então, por que existe o movimento dos sem terra? É porque não existe uma reforma agrária. Nenhum presidente realizou uma reforma agrária. Uma reforma agrária não é isso aí, não é chegar e dar para algumas pessoas alguns hectares de terra, né? E ficam os grandes latifúndios aí. As grandes extensões agrícolas desse país, né? Como que tem, em todos os estados tem, mas no norte do país em potencial, no Pará, da Amazônia. Então isso tem fazendas de estrangeiros maior do que municípios nossos, maior do que nossos municípios. É de grileiros, né? É de latifundiários, inclusive que vêm de outros países, e explorar a terra aqui, né? Fazer grilagem aqui, né? Então tudo isso ocorre. Então nós precisamos de presidente da República que resolva esse problema, que não é só porque dá vale gás e vale escola, vale isso e vale aquilo, que é bonzinho, né? Não é isso. O camponês precisa ter o dinheiro para comprar a terra. O dinheiro para comprar a terra não, precisa do dinheiro do produto da terra para comprar o que ele precisa. Ele precisa de dinheiro para quê? Para ele mandar os filhos no colégio para estudar, para que tenha a escola agrícola que ensine a tecnologia que deve ser adotada nas várias regiões do país. Então, durante o período de inverno e o período de verão e de outono. E que isso, só se aprende isso das escolas. Não é? Por que o camponês queima, derruba o mato e queima? É porque ele pensa que
é assim que está certo. Ele não tem ele não conhece a tecnologia. Ele queima 20 ou 80 centímetros de humus da terra com aquilo. Mas ele não sabe que isso vai acontecer. Ele precisa saber disso. Põe os filhos dele nas escolas. Então o camponês, tendo dinheiro do produto que ele vende, e garantia para a venda dos seus produtos, crédito fácil e barato nos bancos, para que ele tenha um dinheiro para ele comprar, adquirir a semente, adquirir as vacas agrícolas, né? Comprar também vaca, para ter vaca para dar leite para seus filhos, para comprar arado, trator, tudo isso. Isso que o latifundiário usa, o camponês com a reforma agrária, ele vai usar isso também, precisa usar isso também. E então, se ele tem o dinheiro, ele compra, porque a reforma agrária é uma reivindicação social. Se a reforma agrária é uma reivindicação social, ela é uma reivindicação da sociedade brasileira, não é só do sem terra. Porque o sem terra, ele é sem terra, ele é sem teto, ele é sem dinheiro. Então, ele é sem móveis, ele não tem móvel, ele não pode usar óculos, ele não tem prótese. Então, se ele tem do dinheiro, ele vai comprar isso, e a pequena indústria e a grande também passa a vender móveis, passa a vender televisor, passa a vender trator, passa a vender móveis, os filhos deles vão comprar livros, vão estudar, eles podem pôr prótese, o dentista também vai ganhar dinheiro, as óticas também vão ganhar dinheiro, porque ele vai usar óculos para poder enxergar e saber ler. Até as mulheres que gostariam, a mulher do camponês, de frequentar o salão para se embelezarem, né? Com a reforma agrária, dando dinheiro, elas vão frequentar o salão também para se embelezarem, né? Elas também são filhas de Deus. Elas também precisam andarem bonitinhas, né? E ter uma vida social normal, como todas as mulheres têm. Então, todos esses problemas, não é... Por que é que existe um lobismo lá do Congresso contra a reforma agrária, contra o movimento sem terra? A governadora do Rio Grande do Sul estava processando lá o movimento sem terra da facção de lá, né? Então, e tem muita gente que nada tem a ver, nem com terra, nem com terra, nem com outras coisas, mas é contra o movimento sem terra por causa disso, dessa propaganda enganosa que eles fazem contra o movimento sem terra. Se existir uma reforma agrária, desaparece o sem terra. Ele vai ter o camponês dono de suas terras, de suas casas, e tendo direito àquilo que todo mundo tem, né? Desde ser um cidadão livre, poder estudar, trabalhar e estudar. Então, a nossa conversa aqui deve ir para toda parte. Eu tenho sido convidado para fazer palestra em colégios. Tenho feito palestras no Colégio Estadual, daqui, no Colégio Estadual de São José dos Pinhais, né? No Colégio Chico Mendes. Tenho feito na escola Polivalente. Eu participei da diretoria da Polivalente durante uns 10 anos, quando eu estudava lá. Naquele ano da Constituinte, eu fiz palestra lá. Conversava de manhã e ia terminar de noite no supletivo. Conversando, falando para os estudantes de lá sobre o que é uma Constituinte, né? Falando desde os começos das primeiras Constituintes até a nossa aqui, de 86, 68. Então, eu faço palestra, e dessas palestras que eu faço, a juventude que eu faço desses colégios de segundo grau, né? Onde o estudante está saindo dali para uma faculdade quando pode, né? Então, o que eu tenho encontrado ali é um desconhecimento total do que ocorreu em 64, do que ocorreu há 40 anos atrás, né? Então, a gente não sabe o que é o AI-5, né? A gente não sabe o que ocorreu. A Lei de Segurança Nacional, a gente não conhece. Mesmo, e tem uns que são parentes de militares,
sobrinhos ou netos de militares, que na época da ditadura eles estavam por aí, não é? Mandando, que não sabe de nada disso porque os parentes deles não contam a eles que ocorria isso que a gente denuncia. Né? Eles não contam, eles não contam, não sei de nada disso. Não sei de nada. Não vi isso lá. Então, eles não sabem disso. Então, outra palestra que eu fiz, de mocinhas, sobrinha de parentes de militares daquela época, que quando eu terminava no fim da palestra, já respondido a quase todas as palestras por escrito, as perguntas por escrito, vinha aquelas outras perguntas ali em torno de quem estava falando, né? Do expositor. E falavam isso, não sabemos de nada. É preciso que se diga o que passou. Não é caçar as bruxas, não é uma caçar as bruxas, é informar a história do Brasil. A história do Brasil não é para ser contada nos livros escritos por escritores, lobistas, né, que fazem propaganda de latifundiários e de capitalistas porque é rico. Então, não é isso. O escritor, o jornalista, quem segue o curso de jornalista, ou de história, não é? Ou de letras, quer ser escritor, quer ser jornalista, que ele diga a verdade. Então, por que é que tem alguns que falam sobre as prisões que ocorreram, tudo isso, passando para falar do porquê das prisões, eles não falam, porque eles são portadores, né, do capitalista. E eles não querem defender o capitalismo. Então, você vê o que está ocorrendo lá em Brasília com aquele governador, né, do distrito de Brasília. Né? Essa embrulhada que está ocorrendo, né, que envolve o Congresso, envolve a Justiça e envolve a sociedade, o povo da rua, clamando por justiça. Né? Mas o homem está lá. Né? De forma que está numa masmorra. Eu tenho pena dele. Ele está numa masmorra, com ar-condicionado, com frigobar, ar-condicionado, com uma mesinha onde ele pode estudar, ler. Coitado, eu tenho pena. Numa masmorra com ar-condicionado e com frigobar. Isso dá pena isso, né? Onde eu fiquei pendurado num paneirara, né? Não sei quantas horas, levando choque elétrico por tudo quanto as partes mais sensíveis do corpo, dançando em cima de pedra, britada, sangrando os pés. Eu estou contando essa história. Quantos foram torturados aí, né? E que não apareceram ainda, nem vivo nem morto. Ainda não apareceram nem vivo nem morto. Então, ninguém sabe de onde eles estão enterrados. De forma que, por quê? Esse porquê é que existe em milhões de brasileiros. Por que isso, por que aquilo? Por quê? Porque não responde. Né? Então, isso é uma das coisas mais banais, né, que existe na sociedade, é explicar o que acontece. Então, ocorre corrupção agora. Mas será que só ocorreu agora? E antes da ditadura não ocorria? E durante a ditadura também não ocorreu? Será que no Maracutá é a época da ditadura? Será? Então, só agora que está escondendo dinheiro na veia? Então, o problema esse país está considerado o quarto ou quinto país, né, onde existe mais corrupção. Publicaram isso já. Eu tenho recorte disso em casa. Né? É o quinto país onde existe maior corrupção. Então, por que ocorrem esses problemas? Né? Será que são todos bonzinhos? Né? Só ruins são os comunistas. Então, o comunismo é uma ciência social. Quando fecharam o partido, fizeram tudo quanto é coisa, né? Escutava o jornalista dizer: acabou o comunismo, acabou o marxismo, não tem mais marxismo, acabou. Marxismo é uma ciência social. E existe na sociedade, né, a luta de classe. Então,
ela bota de sistema. Né? Então, a luta de classe do descobrimento do Brasil para cá, né, vem passando várias fases. Né? Agora estamos na época, numa época do capitalismo, né, já com lampejos de democracia. Então, tudo isso parece. Tem gente que acha que isso aqui é uma maravilha. Mas para nós não. Para quem tem, para quem estudou a ciência social, não acha que isso aí está bem. Não acha que está tudo bem. Né? De forma que, por isso, é que nós continuamos. Eu não tinha dito ainda, mas vou dizer, eu ingressei no partido no dia 3 de março de 1947. 3 de março de 1947, num comício realizado por 2 deputados federais do Partido Comunista, Gregório Bezerra e Agostinho Rodrigues. E isso que fiz inscrição ali, à noite, naquele palanque, e no dia seguinte, no edifício Quinho, na Avenida Sachê, em Natal, Rio Grande do Norte, no segundo andar, teve uma reunião onde nós vamos prestar um juramento. Naquela época, os comunistas prestavam juramento. Parecia soldado do exército jurando a bandeira. Lá a gente prestava um juramento. E estava lá. Então, a partir dali, o Gregório Bezerra, quando acabou desse juramento, ele disse: a partir desse instante, todos são considerados militantes, com os mesmos direitos e deveres. Não existe comunista novo nem velho. Todos têm direitos e deveres. É a partir desse instante. Então, eu sou desde aquela época. Já ocorreu uma série de coisas, de divisões, dissidências, mas eu não embarquei nas dissidências. E também não fui guerrilheiro. Não porque combata, critica os guerrilheiros. Isso é um problema de quem se destinou a isso. Né? Foi do partido foram, morreram, outros que ainda estão por aí sobreviveram. Foi um problema deles, em que a direção do partido deles na época, ou eles formaram uma facção e foram. Eu fiquei do lado do partido que não foi. Né? Mas nem por isso deixamos de lutar pela ditadura, porque não é só de ela da mão que a gente defende por ditadura, contra a ditadura, por liberdade, por justiça. Né? Então, nós continuamos lutando. Era palestra, era conversa com deputados, palestra com senadores, com vereadores, né? Com políticos. Né? Então, conversando, dando material para eles, mostrando a necessidade de realizar uma eleição pelo sufrágio universal, né? pelo voto popular do nosso povo, né? Com a Carta Constituinte, com tudo isso. Então, esse trabalho era feito. Eu recebi muito companheiros de guerrilha que vinham conversar conosco a respeito desses problemas. E nós conversávamos, né? Dávamos a nossa opinião, o porquê nós não estávamos participando, e eles explicavam o porquê também participavam, né? De forma que tudo correu muito bem. Né? Então, é por isso que eu ainda estou por aqui, e sobrevivendo, né? E podendo ficar esses minutos conversando sobre esse problema. E que esse arquivo não seja uma caça às bruxas. Nós não estamos caçando ninguém para falar. Pode algum comunista, como eu, não querer nem falar sobre isso, que ele sofreu. Está por aí, é o problema deles. Agora, e aqueles que estão vivos e que ainda com lucidez, aproveitar a lucidez que ele ainda tem para falar, para dizer o que sabe, dizer as coisas justas e certas. Nós não somos donos da verdade. Nós queremos é que o povo também fale que são donos da verdade também. É uma sapiência, é uma sabedoria. Portanto, é por isso que nós somos comunistas, não impomos nada a ninguém. Não caçamos as bruxas, mas também não andamos caçando comunistas. Com a lanterna na mão, como Diógenes fazia lá em Atenas. Né?
de forma que não passamos ninguém de lanterna na mão. Eles veem na sede do nosso partido, aqui no edifício, aqui da Boca Maldita, ali, qual é o nome daquele edifício ali? Esse aqui é Asas, tantas Tijucas, no 8º andar, é a nossa sede ali, nós fazemos reuniões, tem sempre gente, funcionário durante o dia, temos telefone, temos internet, um e-mail, tudo isso, de forma que compareçam ali, serão bem recebidos, né? E como também nos demais partidos que estejam, que defendam a democracia, a paz, as liberdades. Então, nós somos contra aqueles partidos, como faziam os partidos nazistas na época. Então, se é um partido que defende a paz, não só de palavra, mas que lute por isso. Que lute por isso. Arrisque por isso, como nós fazemos, né? Porque não é só falar do palanque e se eleger, né? Então, eu agradeço a você que está aqui sofrendo. Sofrendo. Está aqui há tanto tempo, né, dessa conversa, e a qualquer momento, em qualquer oportunidade que vocês acharem que eu possa ser útil, me procurem, me convidem. Eu não posso mais correr da polícia, isso eu não posso fazer, mas posso ficar esperando que ela chegue até onde eu estou e diga o que eles querem. Faço minhas palestras. Eu faço palestras sobre Reforma também, aonde sou convidado eu também faço, mas faço uma palestra didática, uma palestra que sirva não só para quem não tem terra, mas que sirva também para quem não quer terra, mas que com a Reforma Agrária ele ganha dinheiro também. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade.
mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. Ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.